Você sabia que todo ser humano, qualquer pessoa na face da terra, eu, você, a pessoa que está do seu lado, a pessoa que está atrás de você, que está na sua frente, quem está em casa, qualquer pessoa, tem 24 horas no dia. Qualquer um de nós temos 24 horas. Ninguém tem 1 minuto a mais, 1 minuto a menos. Não existe a pessoa que ela é exclusiva, o dia dela tem 36 horas. Não tem a pessoa que tem menos, que ela tem só 18. Cada um de nós temos 24 horas no dia. Cada um de nós. Para nós foi dado 1440 minutos todos os dias. 168 horas na semana. Para todos nós. Não tem diferença. Nós precisamos entender o tempo na nossa vida. Eu quero ler a palavra de Deus com você. Abra a sua Bíblia comigo em Efésios, a carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Acompanhe comigo. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Vamos ler novamente, lá do versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Feche teus olhos, peça para Deus falar com você nesta noite. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Senhor, fala a cada coração, fala conosco nesta noite, de uma forma especial a cada um, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, para falar daquilo que o Senhor quer dizer a cada um de nós. Meu Deus, que nós possamos aprender, Senhor, o que é o tempo do Senhor para nós, e como nós devemos nos comportar a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e Te agradecemos. Amém. Você pode se sentar no seu lugar. Graças a Deus. O texto que nós lemos nos alerta com relação à maneira de viver. Mas a maneira de viver, ela traz relação aqui nesse texto com o tempo. Em algumas Bíblias diz que nós precisamos remir bem o tempo. Talvez na versão que você tem aí, fale que você deve remir bem o tempo. Na minha versão fala que eu devo aproveitar bem o tempo. E remir o tempo é você usar o tempo de forma boa, de forma sábia. E por isso que eu iniciei falando a respeito das 24 horas, porque às vezes as pessoas falam assim: eu não tenho tempo para nada, eu não tenho mais tempo para nada, e a gente tem tempo. O que acontece é que nós precisamos entender como o tempo funciona. Pastor, como é que o tempo funciona? Andando para frente, é assim. O tempo anda para frente, ele não para, ele não volta, ele só anda para frente. E nós precisamos aproveitar bem o tempo. E quando a palavra de Deus fala a respeito de aproveitar bem o tempo, nós precisamos entender o que é aproveitar bem. Porque uns gostam de passar tempo com a família, outros gostam de passar tempo com os pais. Família e pai são coisas diferentes, porque quando eu me caso, a minha família é minha esposa e meus filhos, e os meus pais passam a se tornar meus familiares. E os outros agregados, primos, tios, sobrinhos, e por aí vai, são os meus familiares. Minha família é o meu cônjuge e os meus filhos. Essa é a família, que assim foi Deus que criou a família. A partir daí, já vai se distanciando. Mas, voltando aqui, passar tempo com os familiares, Outros gostam de passar tempo com os amigos, seja no bar, seja conversando, seja
fazendo outras atividades, jogando bola. Algumas pessoas gostam de sair entre amigas, sei lá, ir no shopping, tomar um café, se reunir em alguma lanchonete. Tem pessoas que elas gostam de jogar videogame, passar tempo jogando videogame, fazer passeios, viagens, pescar. Tem gente que gosta de pescar. Tem gente que faz devocionais, passa o tempo estudando a palavra de Deus. Mas eu quero que você entenda que dentro de tudo isso que eu falei, e existem muitas outras coisas, há coisas que fazem sentido para você e há coisas que simplesmente não fazem sentido. Então, você entenda que aquilo que faz sentido para você é aquilo que você vive. E o que faz sentido para o outro é aquilo que o outro vive. Então, tem gente que gosta de fazer todas essas coisas que eu falei aqui. E não tem nem certo nem errado, porque aquilo que para mim está fazendo bem, é certo para mim. Aquilo que para o outro está fazendo bem para o outro, é certo para o outro. Não é assim, irmãos? Quem está comigo fala amém. Então, a palavra de Deus diz que eu preciso aproveitar bem o tempo. Mas quando fala de aproveitar bem, eu preciso entender o contrário disso, que é eu não aproveitar, que é muito ligado, está relacionado com eu desperdiçar o tempo. Eu posso fazer qualquer coisa na minha vida, eu posso exercer qualquer atividade, eu posso fazer inúmeras coisas no meu dia, inclusive eu posso perder tempo com inúmeras coisas. Não é assim? É ou não é? A gente pode perder tempo, mas inclusive o tempo de descanso é um tempo precioso. Nós passamos cerca de 8 horas do nosso dia dormindo. 1/3 do nosso dia a gente dorme, em média. Tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos. Eu durmo menos, eu durmo de 4 a 5 horas por noite. Para mim é suficiente, o meu organismo se acostumou dessa forma e eu acordo e está tudo bem, segue a vida. Tem dia que eu consigo dormir um pouquinho mais, e aí pastor, você sai da cama? Não, eu durmo um pouquinho mais, eu posso, tenho crédito. Mas, perceba que, não porque alguém dorme mais, que eu vou falar assim, preguiçoso. Ou porque alguém dorme menos, que alguém vai falar, puxa, essa pessoa vai morrer cedo, está repreendido em nome de Jesus. Mas cada um leva a vida conforme acha que deve levar. E conforme aquilo que faz sentido, e aquilo que faz bem, e aquilo que não está te causando mal. E aí, nós precisamos entender que aquilo que me faz bem, não me afasta de Deus. Aquilo que me faz bem, não me causa prejuízo. E aí que está uma essência em que eu preciso dividir as coisas. Mas, quando eu durmo 8 horas por dia, uma pessoa que tem 90 anos de idade, e ela conseguiu dormir 8 horas por dia, ela dormiu exatamente 1/3 da sua vida. 1/3, ela dormiu 33,33% do seu tempo, que dá 30 anos dormindo. Meu Deus, pastor, então eu não posso dormir muito? Não, entenda, essa pessoa só chegou nos 90, porque ela teve tempo para cada coisa, inclusive o tempo de descansar, que é precioso, é necessário. Tem gente que gosta de ficar na rede, deitado, balançando, e tem alguma coisa errada nisso? Não tem. Tem gente que gosta de ficar jogando videogame para esfriar a cabeça, tem coisa errada nisso? Depende do tempo. Se aquilo está causando prejuízo, está ruim. Mas se aquilo é um momento, faz parte do dia, aquilo não atrasa a vida da pessoa, está tudo certo. E cada um vai vivendo a sua vida. Entenda, a minha vida vivo eu, a sua vida vive você. E ninguém se mete na vida um do outro. E cada um vai bem em frente. E isso é maravilhoso. Mas nós precisamos entender aquilo que nós fazemos bem juntos, que é servirmos a Deus em todo o tempo. Independente das atividades, dos trabalhos, do que a gente faz aqui ou acolá, nós estamos juntos em algum momento do nosso dia, servindo a Deus juntos. E isso
nós fazemos todos juntos e é muito bom. É muito bom. Mas em tudo isso que eu falo, em tudo isso que eu faço, e esses dias eu ouvi uma frase de um escritor famoso, e eu quero lê-la para você. Olha só: não são os dias da tua vida, mas a vida dos teus dias que faz a diferença. Olha só, não é o dia da minha vida, mas a vida que eu coloco no meu dia, o como eu vivo cada dia, que faz a diferença em toda a minha vida. Então eu preciso viver bem o momento em que estou vivendo agora. Não é assim? Eu estou vivendo esse momento, eu estou aqui para receber uma palavra de Deus, então eu vou comer a palavra de Deus, eu não vou perder esse momento. É viver esse tempo e não ficar pensando em comer a pizza depois do culto. Que comida que eu vou esquentar para fazer depois do culto? Porque essas coisas vão acontecer depois do culto. Mas viver de forma intensa esse momento que você está vivendo. Colocar qualidade no tempo que você está vivendo. Fazer o seu melhor no tempo que você está agora. A gente aprendeu ao longo da vida, e eu acho que você já ouviu isso, que tempo é dinheiro. É um texto, uma frase que nós ouvimos dos americanos, que time is money. Tempo é dinheiro. E nós brasileiros, como a maioria dos brasileiros não tem a cultura de entender as finanças, de aprender a respeito de finanças pessoais, causa uma certa aversão em colocar isso numa única frase, que tempo é dinheiro. Mas quando eu compreendo o que é dinheiro, isso vai fazendo diferença na minha vida. Pastor, eu sei o que é dinheiro. Dinheiro é um negócio que eu compro as coisas. É quase isso. Mas vamos dizer que você trabalhe 10 horas num dia, e dessas 10 horas de trabalho você ganhe R$1.000. É bom ou é ruim? Eu acho que é ruim. Deve ser ruim, sei lá. Mas vamos dizer que você trabalhe e dessas 10 horas você ganhe R$1.000. E aí, antes de eu concluir isso, de eu continuar, você já parou para pensar quanto você ganha por hora? Quanto vale a sua hora de trabalho? Já pensou? Quanto você ganha? Você tem que pegar lá o que você ganha no mês, dividir pelas horas trabalhadas no mês, e aí você vai descobrir quanto você ganha por hora. Tem gente que chora quando faz essa conta. Fala assim, eu valho só isso? A minha hora está valendo só isso? Faça essa conta. Sabe por quê? Quando a gente faz essa conta, vira uma chavinha na cabeça. Fala, poxa, eu poderia valer um pouco mais por hora. A minha hora poderia ter um valor melhor. Mas vamos voltar aqui nos R$1.000 em 10 horas. Você trabalhou 10 horas no dia, e desse trabalho de 10 horas você ganhou R$1.000. E você é dizimista na casa de Deus, você é fiel, você colocou lá uma parte da sua vida, 10 horas da sua vida ali se empenhando naquele trabalho, e você vai entregar 10% na casa de Deus, que é o dízimo. Amém? Não é isso? Quanto que você vai entregar? O que você vai entregar? Fala mais alto para eu ouvir. Ixi, eu acho que tem gente que não está fazendo conta ainda. R$1.000, 10% dá quanto? Então você vai entregar o que na casa de Deus? R$100. Mas eu falo para você que você não vai entregar R$100. Ô pastor, você vai pedir dinheiro agora? Não, irmão. Respira, calma seu coração. A hora do dízimo e da oferta já foi. Você vai entregar 1 hora do seu dia, 1 hora da sua vida você vai entregar no altar. Compreenda isso. Quando você entende que o dinheiro é tempo, então as coisas começam a fazer um sentido diferente. Quando você compra uma pizza para você comer, você gastou lá determinado valor, quanto tempo você trabalhou para poder comprar aquela pizza? Você sabe? Já fez essa conta?
você faz uma compra para sua casa, quanto tempo você trabalhou para levar aquela compra para dentro da sua casa? Já fez essa conta? Abasteceu o seu carro, colocou lá o combustível no carro, quantas horas você teve que trabalhar para colocar o combustível no tanque? Faça essa conta. Comece a calcular, não os reais, mas sim o tempo de vida que você passou lutando para conseguir aquele recurso, para poder avançar em algo, para poder adquirir algo, para poder pagar uma conta. E aí você vai ver que aquela conta custa mais caro do que o preço que está lá no negócio. Porque foi tempo da sua vida, foi a vida que você dedicou, foi um momento. Então quando você traz o dízimo na casa de Deus, você está trazendo 10% da sua vida para colocar no altar. Essa é a compreensão que nós precisamos ter. Nós estamos colocando a nossa vida diante do altar. Nós estamos doando parte da nossa vida a Deus. Essa é a essência. Então eu entendo que tempo não é dinheiro, mas o dinheiro é tempo. É tempo. O que nós precisamos é fazer com que a nossa hora seja mais valiosa. Você fez a conta? Se a pessoa ganha um salário mínimo por mês, dá menos de R$10 por hora, irmãos. Menos de R$10 por hora. O que se compra com R$10? 10 pãezinhos. Você comprou 10 pãezinhos, foi 1 hora de serviço. 1 hora de trabalho. Aí todo dia você compra 10 pãezinhos. É 1 hora de serviço todo dia para você pagar os 10 pãezinhos. E sábado e domingo? Não trabalhou 8 horas no sábado, não trabalhou 8 horas no domingo, foi 1 hora também que comeu de outro dia. Entende isso? Então, comece a fazer essas contas para você entender o quanto a sua vida está sendo gasta e consumida. E por isso que o tempo é tão importante, porque as horas do meu trabalho dizem respeito a eu ter vida. As horas do meu dia são vida. E o que Jesus prometeu lá em João capítulo 10? Ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Se eu compro pizza, eu entrego uma parte da minha vida. Se eu faço compra para casa, eu entrego parte da minha vida. E Ele quer que eu tenha vida em abundância. Eu preciso compreender melhor o que Ele está falando comigo. Tem gente que fala: eu peço para Deus saúde, o resto eu corro atrás. Não, eu peço para Deus saúde, dinheiro, vida longa, disposição, garra, inteligência, sabedoria, sei lá, fôlego. Eu peço tudo, porque a palavra de Deus diz que o que eu pedir, Ele me dá. Então eu vou pedir tudo o que eu quero, tudo que eu acho que eu preciso. Quem sabe Ele me dá tudo? Minha filha aprendeu. Minha filha fala: pai, me dá, acorda falando me dá, dorme falando me dá. É uns 450 mil nãos durante o dia, sai algum sim em algum momento. É difícil, quando sai um sim, ela não sabe como reage, porque é esquisito, é diferente. Mas nós precisamos pedir a Deus tudo o que nós queremos, com sabedoria. A palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas, não é? Não é isso que a palavra de Deus diz? Há tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Porque se tivesse tempo para toda coisa, eu ia ter tempo para infinito. Mas há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Então, quando há um propósito, há tempo para executar. Quando há um propósito, Deus nos conduz a vivermos aquilo que está debaixo do propósito de Deus para as nossas vidas. E há propósito de Deus com relação à sua vida. Há coisas que Deus tem planejado a seu respeito. A cada um de nós, Deus tem planos. Mas nós precisamos organizar o nosso tempo, priorizar coisas, colocar coisas na frente, deixar coisas para depois. Que coisas que ficam para depois? As coisas que eu não preciso fazer nunca, fica para depois. A gente estava brincando, acho que ontem,
Acho que foi o Richard que falou, não sei se foi o Richard ou outra pessoa que deu um exemplo de alguém do trabalho que falava assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer depois de amanhã, a pessoa falava. Olha só, é preguiça muito grande isso. Mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, organizar o tempo. Isso diz muito a respeito de eu me organizar, de eu saber colocar cada coisa no seu lugar. Eu preciso ter tempo para eu sentar na mesa e comer, porque se eu não comer, eu vou ficar doente. Então eu preciso estar organizado, saber o tempo de cada coisa. Em João capítulo 17, abra sua Bíblia no Evangelho de João capítulo 17. Jesus, ele glorifica o Pai. Olha só, João 17, versículo 4, diz assim: eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Jesus, ele está falando com Deus, com o Pai. E ele fala: o tempo que eu tive, o tempo que me foi dado, foi para que a minha vida glorificasse ao Pai. O tempo que foi reservado a mim, Jesus está dizendo, eu usei esse tempo para glorificar o nome do Senhor. A nossa vida foi feita para nós glorificarmos a Ele. A nossa vida foi feita para louvar ao Senhor. A sua vida foi feita para louvor de Deus. Use o seu tempo com sabedoria. Use ele com sabedoria. Mas passe tempo com Deus. Tenha tempo com Deus. Não apenas na hora de entregar o dízimo que você entrega uma parte da sua vida. Isso faz parte, mas não é o todo. Tempo com Deus é orar, falar com Ele. Ter um momento em que você vai se dedicar e você vai ter uma conversa franca com Deus. Você vai fazer as suas orações, você ali vai abrir o seu coração. E eu estava estudando a respeito de homens de Deus, pessoas de Deus, grandes homens de Deus, e eles falaram a respeito do tema oração. E uma coisa que alguns desses homens de Deus abordaram foi com relação a decisões que eles precisavam tomar. Decisões. E eu, ao longo da minha vida, eu aprendi que para cada decisão que eu vou tomar, eu preciso orar. Assim se aprendeu? Amém? Não foi assim que se aprendeu? E eu comecei a descobrir que, eu passei a lembrar que algumas decisões que eu tomei na minha vida, eu só tomei a decisão, eu não orei. Quem já tomou decisão sem orar? Levanta a mão. Levanta a mão, pecador. Isso. A gente já tomou decisão sem orar. Mas há uma diferença entre pessoas que vivem uma vida de oração e pessoas que não oram. Esses homens de Deus, eles declararam ali, 3 pelo menos desses que eu estava estudando, eles falaram que em algum momento da vida eles tomaram inúmeras decisões, simplesmente eles não oraram pedindo a direção de Deus para nada. Não é que eles não queriam a decisão, a orientação de Deus, não é isso. É que simplesmente aquela decisão entrou no coração deles e fez muito sentido. Então eles foram e executaram e foi tudo bem, deu tudo certo. Mas por quê? Porque eles eram homens de oração, pessoas que estavam em comunhão com o Pai, que estavam orando a Deus em todo o tempo. E aí simplesmente quando vinha uma decisão na mente, no coração, eles acreditavam que aquilo era uma instrução de Deus, já era uma orientação dos céus, e simplesmente executavam. Você já tomou decisão que você não orou e deu certo? Quem já tomou decisão que não orou e deu certo? Quem já tomou decisão e não orou e não deu certo? Olha, está equilibrado. Mas, quando eu vivo uma vida de oração, eu consigo ter a liberdade de tomar decisões, sem eu precisar ir e falar com Deus. Agora, compreenda, eu não estou falando que você não deve falar com Deus, que você não deve buscar a orientação do Pai, não, mas que você deve intensificar a sua vida de oração e de comunhão com Ele.
Entenda isso. Se você intensificar a sua vida de comunhão com o Pai, as coisas vão ficar mais fáceis, vai tudo ficar mais claro, fica mais fácil, mas só que precisa ter comunhão. Quanto tempo a gente precisa orar por dia? Não sei, eu dei o exemplo que eu orava, não chegava a 5 minutos, e alguém falou para mim que eu tinha que orar 1 hora todo dia. Eu falei, meu Deus, eu não consigo orar 5 minutos, dói o joelho, cansa as costas, dá sono. Eu falo, Senhor, meu Deus e Pai, já está abrindo a boca de sono. Crente novo, tá? Faz tempo. E aí alguém falou que eu tinha que orar 1 hora de joelho. Eu falei, mano, o que eu vou falar em 1 hora? Que eu falo em 3 minutos, acabou? 3 minutos é uma conversa longa com Deus. E aí a pessoa me deu uma receita lá, mostrou como é que eu devia fazer, ó, você vai falar tal coisa, depois você vai abordar tal assunto, e tal, eu fui. Irmãos, aquilo para mim era penitência, eu já ia sabendo que ia ser dolorido, e no meio do caminho eu já estava querendo fugir. As coisas não precisam ser na forçação de barra, nunca. Mas eu preciso passar tempo com Deus, seja orando de joelho, seja orando sentado, seja orando deitado, seja orando de pé, eu preciso ter comunhão com o Pai. Eu preciso estar conectado com Deus em todo tempo. Jesus, ele deu um exemplo, lá no Evangelho de João, ainda no capítulo 11, versículo 41, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, diz assim, então tiraram a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, aqui, Jesus está na frente do túmulo de Lázaro, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Ele está glorificando a Deus, ao Pai, porque Deus está ouvindo ele. E aí ele continua, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso, por causa da multidão que está aqui presente, para que creiam que o Senhor foi que me enviou. Jesus está orando a Deus nesse momento, não porque ele precisa naquela hora falar com Deus, mas para que as pessoas ali soubessem que o que ia acontecer não era feitiçaria, não era obra de coisa errada, é para que as pessoas ali soubessem que era Deus que tinha mandado ele. Por isso ele se pronuncia e ele fala com Deus naquele momento, porque ele não ora, ele não fala assim, Senhor, tem um morto lá dentro chamado Lázaro, meu amigo, eu fico na casa dele de vez em quando, eu converso com Marta e Maria que estão aqui chorando, Senhor, traz de volta Lázaro. Não, ele não faz isso, ele só fala assim, Lázaro, vem para fora. Ele dá uma ordem. Por quê? Porque há comunhão. Está entendendo? Ele só dá uma ordem. Ah, mas era Jesus. E ele nos ensinou a nós termos comunhão com o Pai. Ele nos ensinou a nós estarmos conectados, ligados a Deus. E ele fala, aquele que está ligado a mim, eu sou a videira, quem está conectado comigo, está ligado com o Pai. Então nós precisamos ter comunhão com Deus em todo o tempo, orarmos a Deus todos os dias, todo o tempo. Pastor, como é que eu oro em todo o tempo? Aconteceu alguma coisa? Senhor, obrigado por isso. Senhor, eu estou vendo que o Senhor está agindo. Cria o hábito, pastor, vão falar que eu sou louco, mas você não é normal, você é crente. Já começa daí. Entendeu? Você já é julgado porque você entra numa igreja no domingo à noite, que as pessoas falam assim, você podia estar descansando. Que isso? Para quem ir na igreja? Domingo de manhã, domingo à noite, vai na quarta-feira, você virou um fanático. Não, a pessoa faz outras coisas lá fora, e ninguém chama eles de fanáticos, cada um vive a sua vida. Viva o seu tempo servindo a Deus com toda a alegria do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, tenha comunhão com Ele em todo o tempo. O Senhor, Ele promete que nos dará vida em abundância, e Ele te dará vida em abundância. Organize o seu tempo, organize o seu dia, se organize para você orar, se organize para você falar com Deus, se organize para você receber uma mensagem de Deus, e você ter um tempo ali para você se alimentar da boa palavra.
Se organize para você chegar na igreja e poder cultuar a Deus, entregar o seu melhor. Entregar o seu melhor é você levantar as suas mãos, é você cantar, é você glorificar, é você bater palma, é você ficar de pé, é você fazer o seu melhor. Não apenas na hora de entregar o dízimo e a oferta, mas fazer o seu melhor em tudo. Desde a hora que você entrar na igreja, ou desde a hora que você está se arrumando para vir para a igreja, você fala: eu vou me encontrar hoje com o meu Deus. Olha que tempo precioso que eu vou ter. Eu vou me encontrar hoje com o meu Salvador. Eu vou lá entregar o meu culto a Ele, fazer o meu melhor para Ele. Faça o seu melhor. Há vida abundante para nós.